Na minha visão de professor, ela é mais simples do que a aula passada. Hoje vocês estão vendo aí na nossa tela sobre o que a gente vai falar, né? Então, a gente está começando a aula agora, gravando já. Boa noite a todos, mais uma vez, para quem está assistindo sem ser no ao vivo, né? No gravado, tá? A gente vai falar hoje sobre farmacodinâmica, ou seja, a gente vai conversar hoje sobre um aspecto que ele é mais simples do que na aula passada, que farmacocinética é um assunto um pouco mais pesado, com mais coisas para a gente dar uma olhada, para a gente estudar, para a gente perceber. Mas enquanto na aula passada a gente estava falando sobre o que o corpo fazia com a droga, o que o corpo fazia com o fármaco, tá? A gente hoje vai dar uma olhada no que o fármaco faz com o nosso organismo, tá certo? Então, enquanto na farmacocinética a gente viu o que o corpo faz com o fármaco, na farmacodinâmica a gente vai aprender o que o fármaco faz com o corpo. Isso é o fundamento da farmacodinâmica. É o que torna a farmacodinâmica o segundo assunto que faz com que a farmacologia ela seja formada por uma base, tá? Então, essa farmacodinâmica a gente vai aprender hoje. O início da base dos mecanismos de ação dos fármacos. Beleza? Pessoal, só antes da gente começar, deixa eu fazer aqui só uma ressalva para vocês em relação, deixa eu ver, tá aqui farmacologia, é uma coisa que eu acho que vocês vão gostar, tá? Que eu tive a ideia essa semana, né? Não, Pamela, a gente vai começar ainda, tá? Essa semana eu tive uma ideia e eu queria ver se vocês gostam. O que vocês acham, tá? Mas aí também, como eu sou o professor, se vocês não gostarem, vai ter do mesmo jeito. Não, tô brincando. Seguinte, a gente tem nessas disciplinas que são compartilhadas, né? Disciplinas aí que nós temos alunos da enfermagem, da fisioterapia, da odonto, da farmácia, da nutrição, da psicologia, às vezes, a gente tem algumas reclamações e algumas não percepções de vocês acerca de como lembram que a gente até falou sobre isso na nossa primeira aula? A gente disse assim, pessoal, a gente às vezes, vocês alunos, ficam naquela dúvida, mas onde é que isso se enquadra dentro da minha relação profissional? De onde é que eu posso pegar a farmacologia e trazer isso para dentro da fisioterapia? De onde é que eu posso pegar a farmacologia e trazer isso para a nutrição? Como é que eu posso trazer para a enfermagem? E por aí vai. Vocês lembram que a gente comentou sobre essas dificuldades que vocês tinham? E é de fundamental importância que vocês tenham essa percepção. Eu quero trabalhar aqui dentro da farmacologia com vocês tendo uma percepção plena de onde a farmacologia ela está envolvida no trabalho de vocês. E aí, semana passada foi uma semana terror para mim, certo? Porque foi super corrida, foi muito complicada. Essa semana eu estou um pouco mais livre, mas não tanto. Mas mesmo assim, tanto é que eu não postei nada nas redes sociais, praticamente, não consegui ler nada, não consegui ver nada. Mas aí eu estava pensando e raciocinando sobre uma forma da gente trabalhar isso ainda melhor. E aí a minha ideia foi o seguinte, olhando o cronograma da gente, vocês viram aí no nosso cronograma que no dia 1º de março e no dia 2 de março, essa é a primeira situação, tá? Nós teríamos uma aula prática, tá? Com 2 turmas divididas. E aí a gente já não vai mais ter, por conta, a gente vai ter que fazer essa modificação no cronograma, em decorrência da situação que nós estamos vivendo, né? Então, a gente não pode se encontrar, a situação piorou, nós temos um decreto estadual que provavelmente vai ser prorrogado. Então, a primeira modificação é essa. Nós não vamos ter essa prática, tá? Por enquanto, a gente vai protelar um pouquinho para o final do semestre. Não sou eu que não estou seguindo o cronograma, tá certo? A gente, infelizmente, está passando aí por um período muito complicado. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês.
O segundo ponto que eu tenho para falar para vocês... Boa noite, Sueli. O segundo ponto que eu tenho para falar para vocês é que qual foi a minha ideia, tá? No dia, pessoal, 8/3, a gente vai ter aí uma aula sobre farmacologia do sistema nervoso central, onde a gente vai falar sobre mediadores químicos e anestésicos gerais. Mediadores químicos e anestésicos gerais. E aí, o que foi que eu pensei? Em, pelo menos, a gente trazer, ao longo do semestre, um profissional da área de vocês para dar essa aula. Então, na aula de mediadores químicos e anestésicos, tá? Que vai ser no dia 8, eu vou convidar para dar essa aula para vocês, né? A gente vai ter uma palestra aqui, né, na disciplina. Eu vou estar junto e vou ter um palestrante aí com vocês, que é enfermeiro. Por quê? Porque a parte de anestésicos, ela é muito utilizada pelo pessoal, dentre as profissões que nós temos aqui, da enfermagem. Então, obviamente, que é uma aula importante para a nutrição, é uma aula importante para a farmácia, é uma aula importante para a fisioterapia. Mas a gente vai ter um enfermeiro dando uma palestra sobre esse assunto para que vocês vejam também pelo lado profissional de vocês. Depois, um pouco mais na frente, nós vamos ter uma aula, por exemplo, sobre interação fármaco-alimento. Eu vou chamar um nutricionista para a gente dar aula juntos. E aí o nutricionista vai vir, vai mostrar para vocês a importância desse ponto aí relacionado à farmacologia, voltado para a nutrição, mas voltado também para os outros que estão aqui, para as outras profissões. Não é porque é o nutricionista que está dando a aula que o pessoal da fisioterapia, da farmácia, da enfermagem não vão assistir, tá? E assim a gente vai fazer ao longo do semestre. Então, quando a gente for falar sobre analgésicos e anti-inflamatórios, por exemplo, vou chamar um pessoal da fisioterapia, a gente começar a trabalhar em relação à dor, em relação a inflamações, a problemas reumáticos, por exemplo, e aí o fisioterapeuta vai trabalhar isso com vocês junto comigo. O que vocês acham da ideia? Vocês acham que é interessante, que vai agregar para vocês, que isso vai facilitar na compreensão de vocês em relação a como é que a farmacologia vai entrar dentro da profissão de vocês? Então, pronto. Então, eu vou trazer convidados aqui que sejam bem bacanas para a gente trabalhar juntos. E aí já começa no dia 8, beleza? Então, no dia 8, a gente já vai ter o primeiro convidado. E aí, ao longo, né, do semestre, a gente vai tentando manter o cronograma de acordo com o que a gente vai falar, que está lá no cronograma, só que a gente vai ter algumas modificações, o assunto vai ser o mesmo que está lá de acordo com o dia, a gente só vai ter algumas modificações em relação às práticas, porque realmente a gente vai ter que mudar em decorrência da pandemia, que a gente não sabe como é que vai ficar essa questão dos decretos, tá certo? Mas era isso que eu tinha para falar com vocês, porque como eu disse no primeiro dia de aula, a disciplina ela é compartilhada, a gente faz ela juntos, eu e vocês, nós trabalhamos a disciplina juntos aí de forma compartilhada. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre farmacodinâmica, que já está aí na tela de vocês. Então, essa farmacodinâmica, ela é a parte da farmacologia em que nós temos a ação do fármaco sobre o organismo. Para quem não assistiu a aula passada, dá uma olhada lá na nossa gravação para a gente ter a farmacocinética como o ponto em que o corpo trabalha em cima da droga com a finalidade, vocês viram, primordial de expulsar a droga do corpo, de tentar tirar aquele fármaco do corpo, excretar aquele fármaco. Então, ela, né, o nosso organismo absorve aquele medicamento, aquele fármaco especificamente, ele distribui, metaboliza para tentar fazer com que a molécula seja mais hidrofílica e depois ele vai excretar aquela molécula hidrofílica, principalmente através dos rins. Mas a gente tem uma excreção pulmonar, a gente tem uma excreção pelo suor, pela glândula mamária, pelas fezes, pela bile, mas o órgão principal é o rim, que faz essa filtração
e que joga os fármacos para fora do corpo quando eles, ao serem metabolizados, se transformam em moléculas mais hidrofílicas, certo? Então, nós vimos isso na aula passada. Hoje, quais são os objetivos que a gente vai ter na aula de hoje, vendo a farmacodinâmica? A gente vai aplicar os conhecimentos farmacológicos, tá? Para aplicar a farmacocinética clínica e a farmacodinâmica na determinação e na avaliação de sistemas posológicos de medicamentos empregados aí na farmacoterapia. A gente vai entender melhor o que a gente começou a falar na aula passada sobre, por exemplo, a posologia dos fármacos. Por que que o determinado medicamento é utilizado dessa forma, para que ele serve, como é que eu tenho que utilizar esse fármaco, tá? Depois a gente também vai trabalhar direcionando as ações práticas do cuidado para a promoção do uso racional de medicamentos. Então, o que é o uso racional de medicamentos? Alguém pode me dizer? Vocês sabem o que significa o uso racional de medicamentos, que o pessoal da farmácia fala tanto? Quem é que pode me ajudar? O microfone aí foi ligado. Não tenha medo. Ninguém? Raciocinem. O Anderson está dizendo, é um uso consciente. Então, vamos ver. Um uso consciente não deixa de ser, tá? O Neto está dizendo sobre usar medicamentos somente prescritos por especialista. Faz parte, Neto. Só que quando a gente fala uso racional, tá? A gente está falando sobre usar o medicamento quando é preciso, usar o medicamento correto para a indicação correta, usar um medicamento na posologia correta, que é determinado pela farmacoterapia, ou até mesmo não usar os medicamentos quando não for necessário. Isso é usar de forma racional. Uso racional de medicamentos pode ser não usar, tá certo? Pode ser que a gente não precise, então eu não vou fazer uso daquele medicamento. Isso é ser racional. Então, é o que isso que a gente quer. Evitar a irracionalidade no uso. E aí, pessoal, o nosso conteúdo, a gente vai falar sobre as interações entre os fármacos e os receptores. A gente vai entender o que é um receptor, como é que ele aparece no nosso organismo, de onde é que esse receptor surge. E a gente vai falar sobre critérios de especificidade farmacodinâmica. Por que determinado fármaco age nesse local e não age nesse? Por que determinado fármaco é utilizado para febre, mas não é para dor? Por que ele é utilizado como um combatente aí de uma infecção, mas ele não serve, por exemplo, para pedra no rim? Que especificidade é essa que faz com que cada medicamento tenha uma determinada ação farmacológica, certo? Então, esses critérios a gente vai ver hoje. E aí, vamos lá, só para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada. A gente falou sobre a absorção de fármacos. Alguém pode me dizer o que é? O que é absorção? Quando é que ela acontece? Lembram? Liguem. Professor, quando o fármaco ele é absorvido pelo organismo, né, para poder o organismo para ele poder funcionar. Quando ele atravessa tudo que tem que ser atravessado, as barreiras, as moléculas são quebradas, até ele funcionar. Olhe, muito bem. Quem foi que falou que eu não estou conseguindo ver vocês? Catarina. Então, Catarina respondeu, Neto respondeu, Isabel, Iago, né? Todos responderam. Aí a Larissa está dizendo, é a transferência de um fármaco desde o seu lado de administração até a circulação sanguínea, atravessando uma barreira biológica. Essa é a definição de absorção. Lembrem. E olha que eu disse na aula passada que isso era questão de prova, certo? Então, preste atenção para vocês responderem completo, tá certo? Então, é isso. É quando a gente
faz o uso de um medicamento, e a absorção é quando o fármaco ele é transferido do seu local de administração para a corrente sanguínea, atravessando uma barreira biológica. E aí nós vimos que a única via de administração em que nós não temos a transferência do fármaco do local de administração para a corrente sanguínea, atravessando uma barreira biológica, é a via endovenosa, exatamente, Pamela, mas quando ele é injetado na veia. Porque se for intramuscular, tem absorção. Se for subcutânea, tem absorção. Tá certo? E aí a gente viu também a distribuição, que é a ida desse fármaco através da corrente sanguínea para todo o nosso organismo, ele é distribuído. Ele pode ou não estar ligado a componentes sanguíneos, principalmente as proteínas plasmáticas. Então, ele se liga a essa proteína e ele é enviado para todo o organismo. Se ele estiver ligado a proteínas plasmáticas, ele não vai estar disponível para ação farmacológica, porque ele vai estar preso com outra substância. Somente o fármaco que está livre é aquele que vai estar disponível para a sua ação farmacológica. Depois nós vimos a metabolização, também chamada de biotransformação, ou seja, a transformação de um fármaco, a alteração química dele, quando passa por locais do nosso corpo que possuem metabolização, o principal deles, o fígado, mas a gente pode começar a metabolização desde a saliva, no intestino nós temos fármaco metabolizado, e a metabolização, que é a biotransformação, ela é a responsável, principalmente, pela diminuição da biodisponibilidade de fármacos. A gente está fazendo uma revisãozinha aqui do que nós vimos na aula passada. Biodisponibilidade, que é aquela quantidade de fármaco inalterado quimicamente que chega até o seu local de ação. E nós vimos que o único método, o único meio que o fármaco chega ao seu local de ação, a corrente sanguínea, quimicamente inalterado, nas suas 100% do que foi injetado, é na via endovenosa. Em todas as outras vias, a biodisponibilidade ela é diminuída, porque a gente vai tendo perdas. Essas perdas acontecem no intestino, elas acontecem no metabolismo, elas acontecem quando o fármaco ele vai, por exemplo, para um tecido. Quando ele é modificado quimicamente, a gente tem vários tipos de perda. Mas a única forma em que nós temos uma biodisponibilidade em 100% é na via endovenosa. E, por último, nós falamos sobre a excreção, onde nós temos o rim como órgão principal excretor, com exceção dos fármacos que são inalados, que os fármacos que são inalados, como o caso de muitos anestésicos gerais, a principal forma de excreção deles é através da respiração também. Nos outros casos, o rim é o órgão primordial na excreção. Excreção essa que acontece quando nós temos moléculas hidrofílicas que gostam de água, porque elas vão ser liberadas junto com a urina, que é altamente hidrofílica, certo? Então, quando o fármaco é lipofílico, ele primeiro tem que ser metabolizado para depois ser excretado. Tudo bem? E aí, vendo essa revisãozinha de hoje, a gente passa, que foi da semana passada, hoje a gente passa para farmacodinâmica. A farmacodinâmica, tá? Que é uma aula relativamente simples e bacana de se entender, é o que a gente vai ver hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um microfone aí ligado. Não? Ok, então vamos lá. A gente viu na aula passada essa partezinha aqui todinha de farmacocinética e hoje a gente vai ver a farmacodinâmica, que é o efeito farmacológico / terapêutico das moléculas que nós tomamos, que nós temos administrado no nosso corpo através dos medicamentos, certo? E aí, pessoal, na farmacodinâmica, eu posso dizer
que é o estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos e moleculares dos medicamentos no corpo, mais especificamente dos fármacos, porque o fármaco, ele é um dos componentes do medicamento. O medicamento, ele é o fármaco e vários excipientes, que são substâncias que não têm atividade farmacológica. Então, a farmacodinâmica é o estudo desses efeitos, tá? E aí, pessoal, eu queria conversar aqui uma coisinha com vocês, e aí eu estou me lembrando aqui de uma coisa, porque quando eu dou essa aula presencialmente, que eu estou morrendo de saudade, inclusive, é a hora que eu estou em pé e eu começo a mexer com o povo, para vocês entenderem. Então, isso me dá vontade de me levantar aqui, né, para explicar as coisas. Mas eu tenho que ficar aqui sentado olhando para o computador sem ver ninguém. Gente, quando eu estou falando para vocês que a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos e moleculares que um fármaco age no organismo, e aí a Ticiane está perguntando, fármaco é a mesma coisa de princípio ativo? Perfeito. Fármaco, droga, princípio ativo são a mesma coisa, tá? Quando nós temos um fármaco mudando ou criando aí, né, gerando, melhor dizendo, um efeito no corpo, pessoal, é importantíssimo que a gente entenda uma coisa. Não existe nenhum fármaco, não existe nenhum fármaco. Anotem isso aqui que é importante. Não existe nenhum fármaco que ele seja capaz de criar um efeito no nosso organismo. Então, ele não cria efeitos no nosso organismo. O fármaco, ele jamais vai criar um efeito. O que o fármaco ele vai fazer? Ele vai modular um efeito que já existe. Professor, não entendi nada. Vamos lá, você vai entender. Não existe, pessoal, nenhum fármaco que ele vá gerar no meu organismo um efeito que não exista. Então, não existe nenhum fármaco que vá ser capaz de me fazer voar, por exemplo. Por quê? Porque o ser humano não voa. Então, não existe nenhuma substância farmacológica que vá criar um efeito no meu organismo que me faça voar. Obviamente, eu estou exagerando aí para vocês entenderem. Por quê? Porque o fármaco ele não cria efeitos que o meu organismo já não tenha. O que o fármaco vai fazer? Ele vai modular um efeito que já existe. Então, ele voa de outro jeito, né? Então, o que acontece? O fármaco, ele pode, por exemplo, fazer com que, suponhamos que eu tenha gastrite. Você vai entender agora, Pamela. Suponhamos que eu tenha gastrite. O que o fármaco, que é, por exemplo, um inibidor da bomba de prótons, ou seja, ele diminui a produção de ácido gástrico, que na gastrite eu tenho que diminuir a produção de ácido gástrico. O que esse fármaco ele vai fazer? Obviamente, ele vai diminuir a produção de ácido gástrico. Só que a diminuição da produção de ácido gástrico, ela já é algo que o meu corpo faz. O meu corpo, ele tem um mecanismo que ele pode aumentar a produção de ácido gástrico e ele pode diminuir a produção de ácido gástrico. Sem fármaco, sem medicamento nenhum, o meu corpo já faz isso. Em determinados momentos, ele aumenta a produção de ácido gástrico e em determinados momentos ele diminui essa produção. Concordam comigo até aí? Sim ou não? Sim. Por exemplo, quando eu me alimento, o meu corpo percebe e diz, opa, eu tenho que produzir ácido gástrico porque precisa digerir ali os alimentos. Quando eu não estou me alimentando,
ele diminui a produção de ácido gástrico, e isso numa parte fisiologicamente normal. O que é que o fármaco faz? Ele faz com que o meu corpo, ele diminua a produção de ácido gástrico em um momento que, teoricamente, não era para o corpo diminuir. Então, o meu medicamento, aquele fármaco que eu ingeri, ele não está criando um efeito imaginário que não existe. Ele está só dizendo para o corpo que o corpo tem que fazer um efeito que o corpo já faz normalmente. Só que ele vai aumentar aquele efeito, ele vai fazer com que o corpo diminua a produção de ácido gástrico em um momento que normalmente não aconteceria. O fármaco, ele não está criando um efeito novo. Ele está modulando um que já existe. Esse é o primeiro exemplo que eu tenho para... Alguns de vocês entenderam. Outros, eu tenho certeza que ainda não. Vamos para o segundo exemplo, tá? Vou dar o exemplo aí do Afonso. O fármaco, a gente tem alergia. Alergia, vocês viram, se vocês tiverem feito aí uma disciplina, por exemplo, de patologia ou de fisiologia, sei lá o quê, vocês vão ter visto que a alergia, ela é uma reação, por exemplo, da histamina. O meu corpo libera histamina e a histamina vai gerar um processo alérgico. Só que existe também o efeito que o corpo faz naturalmente para liberar histamina e existe o efeito que faz com que o corpo não libere histamina. Não existe? Praticamente tudo no nosso corpo não tem a ida e a volta, não é uma balança sempre. Ele tem mecanismos naturais de produção de histamina e tem mecanismos naturais de diminuição da produção de histamina. Concordam? O corpo, ele fica todo o tempo nesse negócio, balanceando para que a gente sempre fique ali numa média. O que que o fármaco, ele vai fazer? Ele vai fazer com que... como é a palavra, meu Deus? Com que artificialmente um dos lados da balança penda mais, tá, do que o outro. Então, ele não está criando um efeito. Quando eu tomo um antihistamínico, que é um remédio para combater a alergia, eu estou fazendo com que o corpo penda para o lado da diminuição da histamina. Ou seja, eu estou desequilibrando a balança para o lado que eu quero. Ele não criou aí um mecanismo novo. Ele só mexeu num que já existe. Grosseiramente falando, Vitor, ele vai estimular mais um lado do que o outro. Tá? É mais ou menos isso. Afonso, ele está auxiliando o corpo a tomar a atitude certa. Grosseiramente é isso. Tá? Então, pessoal, o fármaco, ele jamais vai criar um efeito que o corpo já não tenha. Ele vai só modular esses efeitos. Ele vai fazer com que aquele efeito apareça numa hora que naturalmente ele não apareceria. Ou ele vai fazer com que aquele efeito desapareça numa hora que ele não desapareceria naturalmente. Então, eu vou mexer nos sistemas biológicos com os fármacos. Entenderam quando eu dei o exemplo lá? A Covid, Jesus. Desculpa. Entenderam quando eu dei o exemplo de que não vai existir fármaco nenhum no mundo que vai me fazer voar? Porque o meu corpo não tem essa característica biológica. Esse efeito de voar não existe naturalmente. Então, não vai ter fármaco que vai criar esse efeito. Certo? Deu para entender, pessoal? Professor, então, Oi. tipo, basicamente, os fármacos, eles vão só fortalecer uma coisa que já existe no nosso organismo, né? Ou inibir. Ou inibir, né? Isso. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo aqui bem mais simples. Quando a gente está falando da glicose, a gente está falando da glicemia da pessoa. O corpo, ele não aumenta ou diminui a insulina no meu sangue dependendo da glicemia. Se eu estou com uma quantidade muito grande de açúcar no sangue, o corpo vai lá e joga insulina dentro da minha corrente sanguínea. Se eu estou com baixa glicemia, o corpo não joga insulina, por exemplo.
O que os medicamentos eles fazem? Os fármacos que trabalham aí com a parte da glicemia nos diabéticos, né? Ou nos pré-diabéticos, eles vão aumentar a produção de insulina ou vão aumentar a liberação de insulina. Eles estão criando uma insulina nova? Não. Eles estão agindo, aumentando um efeito que o corpo já tem, que já existe. Certo, gente? Enquanto no sentido contrário, porque eu estou focando bem nisso, porque é importante que vocês entendam. No sentido contrário, por exemplo, quando eu tomo um anti-inflamatório, eu estou, em vez de aumentar a produção de substâncias inflamatórias do corpo, eu estou inibindo aquela produção pelo corpo. É um efeito que o corpo já tem. O corpo, quando percebe que eu estou tendo uma inflamação muito grande, ele tem mecanismos naturais para diminuir a inflamação. O que eu faço com o medicamento anti-inflamatório? Eu potencializo esse efeito inibidor do corpo. E aí diminui a inflamação. O Anderson está perguntando, mas pode acontecer o efeito contrário, que pode ocorrer porque tem medicamento que você toma, parece que não faz efeito, aí a gente toma, aí tem gente que toma 2. Tá mais ou menos, Anderson, relacionado com aquela questão que a gente falou no final da aula passada, de janela terapêutica, né? Que tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível. Então, vai ter medicamento, vai ter fármaco, que um comprimido, o cara vai lá, já conseguiu ter a ação farmacológica dele. Outro, não. Se ele tomar 2, 3, 4, ele pode atingir a zona tóxica, mas isso aí é mais farmacocinética, ao invés de farmacodinâmica, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam, antes da gente continuar, é isso. Os fármacos não criam efeitos. Ele modula um efeito do organismo que já existe. Certo? Entendido? Vamos para frente. Então, pessoal, quando eu digo que a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos bioquímicos, fisiológicos e moleculares dos medicamentos no corpo, ou dos fármacos no corpo, melhor dizendo, a farmacodinâmica vai dizer, ela vai estudar como é que acontece essa modulação de efeitos. Pode ser que eu tenha um efeito fisiológico, como é o caso que eu dei o exemplo da insulina. Pode ser que eu tenha um efeito bioquímico no corpo. O efeito bioquímico é o quê? O fármaco vai aumentar a produção de uma determinada proteína lá na minha célula. Isso é um efeito bioquímico. Eu estou aumentando a produção de uma proteína, certo? Ou eu posso ter um efeito molecular. O que é um efeito molecular? Deixa eu trazer o computador aqui mais para perto, para ver se aumenta o áudio. Dê uma olhada aí no seu computador, ver se não é o áudio que está abaixo dele aí também, tá, Gleice? O que é um efeito molecular? Eu tenho fármacos, tá? Vocês sabem, né? Vocês já viram, né, por aí, mas a gente vai entender melhor aqui na disciplina. Existem fármacos que eles vão lá na molécula de DNA da nossa célula para agir no DNA, fazendo com que aquela célula ela sofra uma apoptose, ela morra. Quando é que a gente tem um fármaco que eu vou aumentar molecularmente o nível de apoptose dessas células? Que tipo de fármaco faz isso? Que ele está agindo molecularmente no nosso organismo. O tratamento de câncer. Os fármacos de tratamento de câncer. Perfeito. O que eu faço? O fármaco que vai agir contra um câncer, ele quer que as células cancerígenas sejam destruídas. E como é que ele faz? Ele vai lá na molécula de DNA daquela célula cancerígena, muda o DNA, para quê? Para que aquela célula entre em apoptose e ela mesmo se destrua. A apoptose é um efeito criado pelo fármaco ou no nosso corpo ele já existe? Já existe. Já existe, né? Então, o que está acontecendo aí? A molécula de fármaco, ela está só aumentando e direcionando esse efeito de apoptose para um determinado tipo de célula que a gente quer
que a gente quer combater. Entenderam? Os exemplos ficaram claros? Para vocês, se alguém não tiver entendido, me fale, tá certo? Para vocês saírem entendidos. Beleza? Então, ótimo. A gente tem vários exemplos de modificações que os fármacos podem causar dentro do nosso organismo. E aí, pessoal, esses fármacos, eles agem principalmente, na grande maioria das vezes, se ligando a receptores. O que são receptores, professor? São lugarzinhos que tem na célula, no citoplasma da célula, na membrana plasmática, no núcleo, em várias partes do nosso organismo, que serve de encaixe para uma determinada molécula corporal ou farmacológica. Então, o receptor, pessoal, ele é uma molécula que está lá coladinha na célula, que está dentro do citoplasma, que está dentro do núcleo, vai depender do tipo de receptor, que vai servir de encaixe para uma molécula. Isso é um receptor, tá? A grande maioria dos fármacos, eles atuam se ligando a um receptor no nosso organismo, e aí depois que ele se liga, ele tem um efeito farmacológico, tá? Pós-ligação ao receptor. Por quê, professor? Porque há uma interação química entre a molécula e o receptor. Se eu tenho um determinado receptor que não tem interação química, não tem atração por aquela molécula, ela vai passar perto dele e tudo mais, e nada vai acontecer. Agora, se nós temos uma interação química, os dois podem se encaixar e, a partir dali, eu tenho um efeito, que é isso que a gente vai aprender. Certo? Gente, toda vida que eu estou explicando isso, eu penso... Eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Rapaz, agora eu estou entendendo, por exemplo, a importância daquela química que eu estudava lá no ensino médio. Aquelas interações químicas. Por que que tal molécula interage com essa? Por que que umas se atraem, as outras se repulsam? Quando a gente estudava química lá no ensino médio, a gente não sabia para que servia. Eu nunca vou usar isso daí na minha vida. Né? E a gente vê que essa química está, inclusive, né, de fundamental importância na interação entre uma molécula de um fármaco com um receptor para gerar um efeito dentro do meu organismo, certo? E aí, pessoal, quando a gente está falando, né? A Viviane está dizendo aí, ó, nunca teve aula de química. Aqui a gente vai entender da química, onde as moléculas, elas reagem e elas interagem entre si, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente está falando de receptor, de molécula, de fármaco, de princípio ativo, disso, daquilo, outro, tá? A gente está falando de fármaco, a gente precisa compreender o que é esse fármaco. Como é que esse fármaco, tá? Ele age no nosso organismo. Para quem está dizendo aí que nunca teve aula de química ou que não lembra, por favor, a partir do momento em que vocês não entenderem, vocês me parem e me avisem que eu explico de novo, tá certo? Não fiquem sem entender, não. Então, pessoal, o que é um fármaco? Um fármaco é um conceito abrangente que engloba, item 1, substâncias endógenas que têm um potencial terapêutico. Substâncias endógenas são aquelas produzidas pelo meu próprio organismo. Quais substâncias endógenas que são produzidas pelo meu organismo podem ter um potencial terapêutico para tratar alguma doença? Por exemplo, uma, pelo menos. Qual substância? A insulina. Pronto. A insulina é uma substância que eu mesmo produzo e que ela tem total potencial terapêutico. Porque ela pode ser usada para o tratamento de quê? Do diabetes. Tá certo? Esse fármaco, ele pode ser uma substância exógena que tenha potencial terapêutico, ou seja, uma substância que não foi produzida pelo meu corpo. Uma substância que é produzida
fora do meu corpo. Um exemplo. Hein? Uma proteína, não. Proteína está mais para endógena. O Matheus está dizendo aí, a insulina de novo. Pode ser? Pode. Eu posso ter um fármaco, por exemplo, que ele estimule a produção endógena de insulina, que funciona, ou eu posso ter a injeção, por exemplo, a tomada da própria insulina exógena. Perfeito. O Neto falou ferro. Perfeito. O Luiz Vitor diz captopril. O Iago, metformina. Exatamente. A gente está falando de fármacos, moléculas exógenas que têm, né, um potencial terapêutico, tá? Aí a Isabel vai logo no mais difícil. Ela taca logo uma ocitocina aí no meio, né? A ocitocina, ela pode ser endógena ou exógena, assim como a insulina, tá certo? Então, pessoal, além disso, a gente pode ter um agente tóxico também, né? O fármaco, ele pode ser um agente tóxico. Ele pode ter uma determinada toxicidade, como a gente viu na aula passada, certo? E aí, lembrando, como eu falei, os fármacos não criam efeitos, eles apenas modulam funções intrínsecas do nosso organismo, certo? E aí, pessoal, vamos lá, entender agora a farmacologia plena. O que é que a gente viu na farmacologia? Que existe a farmacocinética e que existe a farmacodinâmica, dos dois lados, tá? O Neto, vamos lá, antes da gente continuar. Professor, se for terapêutico na questão psicológica, entra no conceito? Explique melhor, ligue seu microfone e reformule aí sua pergunta, para eu entender melhor o que você está querendo dizer, questão psicológica. Alô, alô, Terra? Liga esse microfone, menino. Não entendi. Bora continuar. Se ajuda no tratamento psicológico. Eu não entendi ainda onde é que você quer chegar na pergunta, mas se for, por exemplo, um medicamento para o tratamento da ansiedade, é um fármaco que vai agir, a gente inclusive vai ver, né, nas próximas aulas, esse fármaco ele vai agir nos tecidos orgânicos, tá? Então, por exemplo, ele vai aumentar a liberação de um determinado neurotransmissor, ele pode diminuir a liberação de um neurotransmissor. Então, a questão terapêutica psicológica também serve. O Melgaço está perguntando, efeito placebo acontece quando a gente não está tomando um fármaco, tá? Ele não tem atividade farmacológica, então não entra nesse aspecto, ok? A Isabel está perguntando se falta de vitamina D pode causar ansiedade. Isabel, não ouvi falar sobre isso não, tá? Causa da ansiedade ser falta de vitamina D, não ouvi falar. Posso até dar uma olhada, mas confesso a você que eu nunca ouvi falar sobre isso não. Professor, certo? Professor. Oi. Eu tenho uma pergunta daquele assunto anterior, antes do senhor mudar. Igor, o efeito bioquímico o que você seria, falou, no caso... de novo aí. A internet aqui é meio ruim. Diga lá. O efeito bioquímico seria tipo o que o Afonso falou anterior, o antihistamínico, né? Ele vai mexer na molécula de histamina, né? Seria mais ou menos isso? Não. Aí é um efeito fisiológico. Por quê? Porque ele não está, quando eu tenho um efeito antihistamínico, eu não estou diminuindo, por exemplo, a produção de histamina. Eu posso estar diminuindo a liberação dela, eu posso diminuir a ligação da histamina com o receptor dela, mas eu não mexo na histamina em si, por exemplo, tá? Então, não é um efeito bioquímico, é um efeito fisiológico. O efeito bioquímico é, por exemplo,
quando eu... deixa eu pensar aqui um exemplo mais fácil. Pronto. Aquele exemplo primeiro que eu falei da gastrite. Eu posso ter a diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago. Então, eu estou mexendo na bioquímica da minha célula. As células parietais lá do estômago, elas vão diminuir a produção de ácido clorídrico. Então, isso é um efeito bioquímico. Certo? Entendido? E o quê? Não entendi. Não escutei, não. Tem sempre uma brincadeira que diz assim, a pauta é sobre o receptor. Tem sempre uma brincadeira que o povo diz como é que o paracetamol vai saber que está doendo, né? Então, no caso, o fármaco, ele é produzido uma molécula a partir do receptor da doença. É primeiro estudado o receptor para depois ser feito o medicamento? Antigamente, a gente estudava farmacologia à base de quê? Da tentativa. Hoje, a gente já conhece os receptores. Então, a gente produz moléculas farmacologicamente ativas, a gente produz fármacos que, por computador, a gente já imagina que aquela molécula que está sendo produzida, ela vai ter como é que eu posso dizer? Ela vai ter uma afinidade por aquele receptor, e aí ela vai gerar um efeito farmacológico. Hoje, a gente já consegue produzir um fármaco baseado no receptor dele, tá? No receptor que vai atuar na parte da inflamação, no receptor que atua na parte da alergia, no receptor que atua na hipertensão, no receptor que atua em tal coisa. A gente já conhece grande parte desses receptores. Então, a gente já produz um fármaco que está ligado àquele receptor que está envolvido naquela doença que eu quero tratar, por exemplo. Certo? Ok? O Afonso está perguntando se aumentar o nível de potássio no corpo é bioquímico. Não, é fisiológico, porque eu não estou criando o potássio. Estou só mudando ele de canto. Mas, gente, isso não é o importante da coisa. O importante é a gente entender, como vocês já entenderam, que o fármaco, ele modula as respostas biológicas. Certo? Vamos lá para a próxima. Espera aí. Desculpem. Vamos lá, passar aqui adiante. Então, nós temos a farmacocinética, que nós já vimos, e nós temos a farmacodinâmica. Farmacodinâmica, o efeito dos fármacos, e a farmacocinética está ligada à dose e à resposta daquele fármaco, tanto que nós falamos sobre isso quando a gente estava comentando sobre janela terapêutica. Tá? E aí, pessoal, quando eu estou falando em relação à ligação ao receptor, o que é a ligação ao receptor? Aqui, a gente tem um modelo que é conhecido, que vocês já ouviram falar sobre ele lá na imunologia, né? Que é um modelo relativamente antigo. Tem hoje, né? Hoje a gente já percebeu que esse modelo ele está defasado, tá? Mas ainda serve para a gente explicar muita coisa. Que é o modelo, como o Neto falou aí, né? De chave e fechadura. A gente nem utiliza mais esse nome hoje, tá? Mas para explicar melhor e vocês entenderem, a gente vai utilizar ainda esta nomenclatura. O modelo chave-fechadura, pessoal, é aquele modelo que a gente está falando o seguinte: eu tenho um determinado receptor, tá aqui o Rzinho, e eu tenho o fármaco. Esse fármaco, ele vai se ligar ao receptor de forma que os dois se encaixem tridimensionalmente. Tem que ser um complementar ao outro. Eles têm que se encaixar perfeitamente, uma molécula na outra. Quando ele se encaixa, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um efeito ou eu vou bloquear um determinado efeito do corpo. Vai depender do receptor e vai depender do fármaco, tá? E esses receptores, eles são macromoléculas, são moléculas gigantescas
preferencialmente proteínas. Proteínas, vocês sabem que são moléculas enormes. E essas moléculas, elas participam da sinalização química entre as células e no seu interior e regulam, direto ou indiretamente, os processos celulares. Então, esses receptores, pessoal, para que a gente entenda para que eles servem no nosso corpo, para que eles estão lá. Eles servem para que uma célula se comunique com a outra, para que uma parte do corpo se comunique com a outra. Então, quando eu, por exemplo, tenho uma glândula no meu organismo que percebe, tá, que a pressão ela está muito baixa, essa glândula ela produz uma molécula, como é o caso da angiotensina, por exemplo, a gente vai, né, comentar isso daí em outros momentos. A suprarrenal, por exemplo, produz uma molécula lá, a angiotensina, e aí essa molécula ela vai ser jogada na corrente sanguínea e ela vai chegar em algum lugar do nosso vaso sanguíneo onde ele vai encontrar o receptor da angiotensina. Aí a angiotensina vai se ligar nesse receptor e essa célula que a angiotensina se ligou no receptor dela vai entender o quê? Opa, a suprarrenal ela mandou a angiotensina para me dizer que a pressão está baixa do corpo, então eu preciso reter o sódio, eu preciso aumentar a pressão arterial. E aí ela aumenta a pressão arterial. Então, para que serve, Felipe, esses receptores no nosso organismo? Para que o corpo ele converse entre si, ele se comunique. Então, como as nossas células não têm como se comunicar falando, elas se comunicam através de sinalização química. Então, eu tenho receptores nas minhas células que vão receber informações de outras partes do nosso corpo através de moléculas. Só que o que foi que a gente descobriu, pessoal? Que nós podemos criar moléculas que vão imitar as moléculas do corpo. Então, a gente vai sinalizar algo para uma determinada célula de forma, o quê? Não natural. Deu para entender isso? Então, esses receptores, eles servem para que as células se comuniquem entre si. Para que aquela célula do vaso sanguíneo, ela receba uma informação lá da suprarrenal, para que as células do meu corpo como um todo comuniquem ao pâncreas que ele precisa produzir insulina. Como é que faz isso? Através da produção de moléculas que vão chegar nos receptores de um determinado local e sinalizar que aquele local precisa trabalhar em alguma coisa, trabalhar produzindo alguma substância ou parando de produzir aquela substância. Então, a Isabel tem uma pergunta. Professor, existem estudos afirmando que as causas da hipertensão pode ser hipotiroidismo ou baixa de vitamina D, falta de magnésio ou excesso de ácido úrico. Ou seja, os estudos aí atiraram para todo lado. Trazem o sal não como um vilão. Aconselham o uso de sal integral, mas como fundamental para o funcionamento do corpo, o nosso corpo não produz sódio, que é um elemento hiper necessário para que o corpo funcione. Isabel, seguinte, não é querendo desapontá-la, tá? E nem desapontar os estudos aí que estão falando em relação a isso. Que o sal, ele é fundamental para o nosso organismo, isso é claríssimo, tá? Tanto é que a gente, não sei se vocês gostam daqueles documentários, por exemplo, do National Geographic, do Discovery Channel ou do Globo Repórter, para quem não tem TV a cabo. Eu não sei se vocês já viram que tem situações em que os animais eles ficam lambendo pedra, ficam lambendo, come areia, por exemplo. Por quê? Porque eles têm, por exemplo, uma dieta pobre em sódio, e aí eles lambem lá a pedra para poder adquirir sódio que tem lá na pedra. Então, assim, o sal, ele é necessário para o nosso corpo desde sempre. Isso já é conhecido. Agora,
qual é a diferença em relação ao sal e à hipertensão? Isso já é bem claro, bem definido, não tem nem o que questionar. O excesso de sal. Por quê? Porque quando uma coisa tem excesso de sal, ela vai puxar água, ela vai reter água. E se eu tenho o vaso sanguíneo com muito sal dentro, hipertônico, ele vai puxar água para aquele vaso sanguíneo e ele vai aumentar a pressão. Porque é como se eu tivesse uma mangueira e eu estou colocando água ali dentro daquela mangueira. Então, quanto mais água tiver, mais ela vai ficar inchada e a pressão aumenta. Professor, como é que o senhor pode, então, garantir isso? De uma forma bem simples. Pega o saleiro da sua casa e veja se nessa época de chuva ele não está todo pedrado. Por quê? Porque o sal, ele retém água, ele puxa a água do ambiente. Ele faz isso na nossa vascularização, no nosso vaso sanguíneo. Então, gente, professor, mas eu ouvi dizer que o sal rosa do Himalaia é mais saudável. É sal do mesmo jeito. A diferença, o pessoal da nutrição aí sabe bem disso. A diferença, o sal rosa do Himalaia é mais caro do que o sal do Mossoró, certo? Mas é sal do mesmo jeito. Sal é sal. Não é independente da cor dele, independente de onde ele veio, tá certo? É a mesma coisa do leite das vacas ordenhadas pelas cegas tibetanas. A vaca é a mesma vaca lá da Irauçuba, tá? O leite é o mesmo. Então, vamos lá. Nesse caso, então, pessoal, o excesso de sal é que é o problema, certo? Beleza? Então, passando para frente, vamos lá. A gente tem um fármaco e o receptor, aqui como vocês viram, né? E aí, quando o fármaco ele se liga ao receptor, ele muda os processos bioquímicos celulares. Então, esses processos bioquímicos celulares, eles são modificados. Por quê? Porque o fármaco se ligou àquele receptor e gerou uma informação para aquela célula. A célula que foi ativada ou inativada, como a gente vai ver, ela vai mudar o seu processo bioquímico. E aí, pessoal, esse processo bioquímico que vai mudar pode ser uma mudança na atividade enzimática daquela célula. Suponhamos que a célula ela produz uma enzima. Quando o fármaco se liga ao receptor, eu posso aumentar a produção das enzimas, eu posso inibir a produção das enzimas, vai depender do fármaco e vai depender do receptor, tá? Eu posso afetar a condutância de íons, como alguém falou aí antes, né? Eu posso fazer com que entre mais sódio na célula, que saia mais potássio, que entre mais cálcio, que saia mais sódio. Aí eu posso trabalhar, e a gente vai ver nas próximas aulas, que tem muitos fármacos que eles fazem com que os íons entrem na célula, ou saiam da célula em maior quantidade. Isso vai gerar um efeito, tá? Eu posso trabalhar um fármaco que, ao se ligar no receptor, ele vai fosforilar proteínas, ele vai mudar o formato de uma determinada proteína daquela célula, e, obviamente, quando eu mudo aquela proteína, eu estou gerando um efeito. Eu estou mudando alguma coisa no meu corpo, naquela célula específica. Ou eu posso ter um fármaco que, ao se ligar ao receptor, ele vai afetar a transcrição do DNA. Como, por exemplo, tá? Os fármacos que tratam o câncer, eu afeto a transcrição do DNA daquela célula para que a célula entre em colapso e morra. Eu posso ter um fármaco antirretroviral utilizado no HIV que vai tentar mudar aí a transcrição gênica do vírus do HIV. Isso daí acontece quando o fármaco se liga a um receptor lá no vírus, lá na célula que o vírus está, enfim. Então, todas essas atividades biológicas da célula podem acontecer quando o fármaco se liga. Daí vem a importância na farmacologia da gente estudar o mecanismo de ação dos fármacos. Por isso que a gente vai estudar o mecanismo de ação
do paracetamol, o mecanismo de ação do corticoide, o mecanismo de ação do antipertensivo da classe tal, do antipertensivo da classe X, da classe Y. Porque enquanto uns modificam a atividade enzimática, outros modificam a condutância de íons, outros fosforilam proteínas, cada fármaco vai agir de uma forma diferente, de um mecanismo diferente. E é isso que a gente vai estudar na farmacologia. Qual é o mecanismo que o fármaco age para gerar o efeito que a gente espera, tá? E aí, pessoal, só comentando novamente, receptor é uma proteína, geralmente, a gente pode ter carboidratos também, mas 99% das vezes é proteína. Ela possui um ou mais sítios de ligação, que quando são ativados por substâncias endógenas ou exógenas, tá? Podem desencadear uma resposta fisiológica. A gente já falou sobre isso. Enquanto o sítio de ação, que é o local do receptor onde o fármaco vai se ligar, é o local onde as substâncias endógenas ou exógenas, que são os fármacos, interagem para promover uma resposta fisiológica ou farmacológica. Tá? E aí, pessoal, o receptor nada mais é do que o local onde o fármaco interage e produz um efeito farmacológico. Então, tá lá o receptor, o fármaco chegou, interagiu, vai produzir um efeito farmacológico. Certo, gente? Então, baseado nisso, eu coloquei essa figurinha aqui, só para vocês lembrarem que eu acho não, mentira, eu tenho certeza que vocês estudaram isso daqui numa disciplina maravilhosa, top das galáxias, chamada bioquímica. Exatamente. Então, aqui eu coloquei só para vocês relembrarem, né? Bioquímica traz a classificação estrutural das proteínas, e aí vocês lembram, tá? Da estrutura primária, da estrutura secundária, da estrutura terciária e da estrutura quaternária das proteínas. Então, as proteínas, pessoal, elas vão, tá? Se enrolando ela por cima dela mesmo, até formar uma estrutura terciária, né, que ela é em terceira dimensão, e essa estrutura terciária faz com que as proteínas tenham muita especificidade, que elas são muito específicas, né? Então, por isso, pessoal, é que essas estruturas das proteínas, quando nós temos as proteínas como receptores, por essa estrutura da proteína ser muito específica, é que os receptores, a gente tem milhões de tipos diferentes de receptores e cada um deles tem uma ação. Cada um deles tem um objetivo. Por que cada um deles tem um objetivo? Porque eles são muito específicos. Por que eles são muito específicos? Porque eles são formados por proteínas, que são substâncias altamente específicas. Tá certo? Então, as proteínas são as formadoras dos receptores. E aí, pessoal, esses receptores são proteínas com conformações estruturais especiais, e essas proteínas com conformações estruturais especiais, elas podem estar dentro do nosso corpo, dentro das células. Então, eu digo que aquele receptor é um receptor intracelular. Então, é uma proteína que ela está dentro da célula, normalmente no citoplasma ou no núcleo. Então, esse receptor está lá. Se eu digo, meus queridos, que eu tenho uma proteína ou um receptor intracelular, vocês concordam comigo que para esse fármaco exercer uma ação farmacológica ativando ou inativando um receptor intracelular, ele precisa entrar dentro da célula,
para que haja o efeito farmacológico, sim ou não? Conseguem entender isso? Sim. Então, o fármaco ele tem que atravessar a membrana, Laísa. Perfeito. Se ele tem que atravessar a membrana, é mais fácil a ação farmacológica de um fármaco que age num receptor intracelular ou de um fármaco que age em um receptor de membrana. Ele está coladinho na membrana celular de uma célula. A membrana celular de uma célula é óbvio, né? Na membrana de uma célula. Então, na teoria e na prática também, é mais fácil que a gente tenha um fármaco que vá agir em uma membrana celular, um receptor celular, porque tem uma parte daquele receptor que está fora da célula. Ele não precisa entrar na célula. Agora, os receptores intracelulares que estão no citoplasma, eu preciso que a molécula do fármaco ela entre na célula, chegue no citoplasma para que ele ative ou inative aquele receptor. Entendido isso daí? E para ele entrar na célula, ele tem que ser preferencialmente lipofílico, para atravessar uma membrana que ela é lipídica. Mas ele pode ser hidrofílico. Agora, ele tem que ser colocado para dentro da célula, por um transportador. Tudo bem, pessoal? Entendido isso daí? E aí vem uma coisa interessante sobre um assunto atual. Por que que o pessoal aí, os loucos de plantão, estavam dizendo que as vacinas genéticas alteravam o DNA das pessoas? Vão começar a surgir aí mutantes, que nem a novela da Record. Eu não vou tomar, não, essa vacina. Imaginem, para que uma substância ela consiga alterar o seu DNA, tá? Ela precisa entrar no seu citoplasma, depois ela precisa entrar no seu núcleo, e além dela entrar no seu núcleo, ela ainda tem que ser específica com uma região do núcleo que ela consiga engatar e modificar. Meu filho, tem que ser uma molécula daquelas, tá certo? Para que isso aconteça. Porque Deus, pessoal, não é doido, não. Deus, quando criou o homem lá em 7 dias, ele não era abestado, não. Ele pegou a nossa célula e disse assim, não é qualquer moléculazinha que vai entrar aqui e vai ficar esculhambando a parada, não. Então, o nosso corpo, lá dentro do nosso núcleo, a gente tem várias substâncias de defesa. Para quê? Para que se entrou uma molécula estranha lá que o corpo não reconhece, essas substâncias de defesa vão lá, ó, e pá, destroem aquela molécula. Então não é tão simples você entrar no núcleo, não. Mas nós temos fármacos que conseguem entrar no núcleo e modificar alguns receptores de núcleo. Tá certo? Mas existe essa possibilidade. Giovana, não se preocupe, tá? A aula vai ficar gravada. Se você estiver com problema, você assiste depois. Tá certo? Então, não se preocupe que a gente vai ter aula gravada. Eu já dei o print aqui na tela, né? E aí, esse print na tela, eu vou fazer a chamada baseado nele. Tá bom? O Neto está dizendo como, por exemplo, de contração muscular. Os receptores de contração muscular, eles são receptores de membrana. Eles ficam lá na fenda sináptica, lá na membranazinha da célula muscular, né? E aí ele se liga e o músculo faz, tá? Mas a gente vai ter uma aula sobre isso, a gente vai entender. Afonso, professor, em questão das pessoas com alergia a fármacos, aí é um outro assunto, tá? Aí é um caso em que a pessoa, ela tem a ativação de um receptor, né? E esse receptor que tem uma sensibilidade maior em determinadas pessoas, libera histamina, e aí a pessoa tem uma alergia, uma relação alérgica, uma reação alérgica àquela substância, tá certo? Agora, como é o funcionamento da alergia, né, eu não vou explicar aqui tudo porque ele é complexo, mas basta que você dê uma lida rápida na parte que fala sobre ácido araquidônico. A gente vai até falar sobre isso um pouco, Afonso, quando a gente estiver falando dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Porque os
as substâncias pró-inflamatórias do nosso corpo, elas têm uma cascata muito próxima das substâncias pró-histamínicas, né? A histamina é pró-alérgica, ela é alérgica. Então, é muito parecida a mesma cascata. Então, a gente vai ter, inclusive, fármacos como os corticoides, que eles atuam na inflamação e na alergia. Tá? E a gente vai ver esse assunto aí, tá certo? Mas é por sensibilidade, tá? A alergia. E aí, pessoal, quando a gente está falando em relação a esses fármacos, essas moléculas de fármacos, que também são chamadas de ligantes, elas podem, para produzir um efeito farmacológico, esses fármacos, eles podem, tá, ter duas características. Vamos lá. Quando o fármaco chega no local de ação, ele precisa ter afinidade pelo receptor que ele vai se ligar, porque se ele não tiver afinidade, ele não se liga, e se ele não se liga, eu não vou ter o efeito farmacológico. Então, o primeiro ponto que ele tem que ter, afinidade, que é a capacidade do fármaco de se ligar ao receptor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele tem que ter uma atividade intrínseca para ativar aquele receptor. Porque, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando todo o tempo aqui o seguinte: o fármaco se liga ao receptor e ele pode ativar o receptor ou ele pode inibir o receptor. Vocês perceberam que eu de vez em quando falava inibir o receptor? Ou não perceberam? Quando eu ativo um receptor, eu estou querendo que aquela célula, por exemplo, ela produza algo, ela aumente a produção de alguma substância, ela libere mais uma determinada substância. Mas eu posso ter também um fármaco que aquela célula, ela está produzindo aquela substância constantemente. E quando eu ligo o fármaco no receptor, ele bloqueia aquele receptor e a célula, por exemplo, para de produzir uma determinada substância. Eu posso ter atividade farmacológica, por um lado, estimulando a produção de algo, ou eu posso ter inibindo a produção de algo. Tudo isso é efeito farmacológico, independente se eu estou inibindo ou independente se eu estou ativando. Ela vai gerar um efeito, certo? Então, o fármaco, ele tem que ter uma capacidade de ativação ou de bloqueio de um determinado receptor. E aí, esse efeito farmacológico que a gente quer, ele depende de vários fatores. Esses fatores, eles incluem, tá, a estrutura molecular do fármaco, o tamanho do fármaco, o formato daquela molécula, vai influenciar se ele se liga ou não ao receptor. O tamanho e a forma, porque ele não tem que se encaixar, o encaixe tem que ser perfeito. Se o fármaco tem uma forma diferente, ele não se encaixa. Além disso, o tamanho do fármaco também vai ser um fator que vai dizer se o fármaco vai ser mais fácil ou mais difícil de atravessar uma determinada barreira, de atravessar uma membrana, de passar para o sistema nervoso, por exemplo. Então, esse tamanho e o formato do fármaco vão influenciar no efeito farmacológico. Os mecanismos funcionais do corpo, os mecanismos bioquímicos e os mecanismos fisiológicos, eles interferem no efeito farmacológico? Sim. Vou dar um exemplo agora que não tem como vocês não entenderem. Vocês sabem qual é a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? Sim ou não? Quem é que sabe aí a diferença? A Laísa sabe. O Eduardo também. O Iago disse que o tipo 1 é autoimune. Cuidado, tá? Existe uma possibilidade. Existe a possibilidade de uma doença autoimune gerar o diabetes tipo 1. Por quê? Porque a nossa imunidade destrói as nossas células de Langerhans, produtoras de insulina. Aí, beleza. Como as células produtoras de insulina foram destruídas, eu vou ter diabetes tipo 1.
Eu posso dizer, pessoal, que o diabetes tipo 1... A tipo 1, professor, é o pâncreas não produz insulina. A tipo 2 é a célula que é resistente à insulina. Seria isso? Pode ser, sim. Então, eu posso dizer para vocês que no diabetes tipo 1, o corpo não produz insulina. Por quê, professor? Porque ele tem um problema na produção, que pode ter várias causas. Mas esse problema na produção, ele pode ser inclusive genético. Por isso que a tipo 1 você descobre jovem. Porque o problema é que o corpo não produz insulina. Qual é o tratamento? Você tem que tomar insulina. E o tipo 2, a insulina ela pode ser produzida pouca, a célula pode ser resistente à insulina, tem vários aspectos. Mas aí, onde é que eu vou querer chegar? Por que que os mecanismos do nosso corpo, bioquímicos e fisiológicos, vão interferir no efeito dos fármacos? Eu posso ter, por exemplo, a metformina. A metformina, ela estimula a produção de insulina pelas células pancreáticas. Sim ou não? A metformina, ela atua estimulando que as células do pâncreas produzam mais insulina do que elas estão produzindo. Uma pessoa que tem diabetes tipo 1, a metformina vai ter efeito farmacológico? Não. Porque como é que eu vou estimular a produção de insulina por uma célula que não produz? Porque ela tem um problema. Eu não tenho como estimular a produção de insulina em uma célula que não produz insulina. Então, ou seja é diferente, né? Então, o efeito farmacológico também depende do funcionamento do meu corpo. Por quê? Porque lembrem-se que um fármaco, ele não cria um efeito. Ele modula um efeito que já existe. Se eu tenho uma pessoa que não existe o efeito produzir insulina, o fármaco não vai criar esse efeito. Por quê? Porque esse efeito naquela pessoa não existe. E o fármaco não cria um efeito que não existe. Ele modula um efeito que já existe. Entenderam? Sim ou não? Deu para entender com o exemplo que eu dei? Sim. Então, viram que eu posso ter o efeito farmacológico sendo interferido a sua atividade pela estrutura do fármaco ou pelo organismo da pessoa. Ou até mesmo por processos farmacocinéticos prévios. Eu posso ter um processo farmacocinético antes, que é a aula que a gente viu semana passada, que vai afetar o efeito farmacológico. A gente deu um exemplo disso na semana passada. Se eu tenho a pessoa tomando um medicamento estimulante do metabolismo, né, hepático, um indutor enzimático, eu posso diminuir o efeito de um determinado fármaco porque o fígado está metabolizando muito rápido aquele fármaco. Então, o efeito farmacológico dele vai ser comprometido por conta de um processo farmacocinético prévio. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma falência do fígado, o fármaco vai ter o efeito farmacológico extremamente aumentado. Por quê? Porque ele não vai ter o processo farmacocinético do metabolismo, já que o fígado dele está sem funcionar. Então, todos esses aspectos interferem na farmacologia, interferem na ação de um determinado fármaco. Pode ser do fármaco, pode ser do corpo, ou pode ser da farmacocinética, certo? E aí, pessoal, eu quero depois, tá? Essa parte aqui eu vou passar, tá? É uma parte um pouco mais específica, mas eu vou deixar aqui na apresentação para vocês, que é uma situação química que pode acontecer. Eu vou explicar rapidamente, tá? É uma situação química, para quem estudou química orgânica lá no ensino médio, vai lembrar disso daqui, talvez, ou vai ouvir essa palavra chamada de quiralidade. O que é isso, pessoal? Oh, meu Deus, em sala de aula isso é muito mais fácil, porque eu pego umas coisas e vocês vão conseguir identificar. Espera aí.
Deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso pegar para dar o exemplo. Pronto, vamos lá. Isso, um carbono quiral, como o Luiz Vitor está falando aí. Pessoal, é o seguinte, existem algumas moléculas, tá, que elas são idênticas à sua estrutura. A estrutura da molécula, ela é idêntica uma à outra. Qual é a diferença? É que elas são colocadas no sentido contrário. Essas moléculas, elas são viradas uma para cada lado. Como assim, professor? Vamos lá. Essas minhas duas mãos, elas são iguais. Suponhamos, tá? Elas são iguais. Só que a palma da minha mão é virada para a direita e a outra é virada para a esquerda. Elas são iguais. Se eu for descrever como é a minha mão, eu vou dizer, é uma mão branca, feia, com 5 dedos, mas aí se eu disser isso, você vai saber que é uma mão. Só que você não vai saber se ela está virada para a direita ou se ela está virada para a esquerda. Certo? Se eu for dizer aqui na minha sala, gente, eu tenho uma parte do meu corpo que ela fica no membro superior, ela possui uma palma, ela possui 5 dedos e cada dedo tem uma unha. Vocês vão saber do que eu estou falando? Sim ou não? Vão. Vocês vão saber que eu estou falando de uma mão. Vocês vão saber qual é? Se é a direita ou a esquerda? Não. Mas as mãos, elas são iguais. Só que tem uma virada para um lado e tem uma virada para o outro. Eu posso dizer, gente, que algumas moléculas que existem na natureza, elas são como as mãos. Se eu for dizer a estrutura daquela molécula, eu vou dizer, por exemplo, aquelas fórmulas moleculares, né? C3H2O não sei quanto. Vocês vão saber que a molécula tem 2 carbonos, tantos oxigênios e tantos hidrogênios na química. Mas só, gente, que pode ser que essa molécula ela tenha 2 formas. Uma, o carbono, por exemplo, ou o hidrogênio, seja virado para o lado de cá, e na outra, seja virado para o lado de cá. Mas é a mesma molécula. Só que uma é uma imagem especular da outra. Ou seja, suponhamos aqui que a minha cara, que o meu rosto é um espelho, vocês concordam que minha mão, uma e a outra, tem uma imagem de reflexo de espelho, uma da outra? É como se tivesse um espelho entre as duas. Com as moléculas acontece a mesma coisa. Finja que essa minha mão é uma molécula. Finja que essa outra é a mesma molécula. Só que na natureza, essas moléculas elas acontecem da seguinte forma. 50% delas estão viradas para a direita e 50% delas estão viradas para a esquerda. Isso acontece com algumas moléculas, tá? Isso é química, não se desesperem. E aí, pessoal, alguns fármacos, eles são assim também. Se eu for entrar no microscópio e fui entrando e conseguir observar uma molécula daquele fármaco, eu vou ver que tem 50% virado para a direita e 50% virado para a esquerda. Professor, mas na farmacologia, o que é que isso é importante? O que é que isso interfere? Aí é que tá. Suponhamos, pessoal, vamos lá, deixa eu beber água aqui para eu explicar para vocês com esse copo, tá? Suponhamos que esse copo, ele é um receptor. Tá aqui, a boca do copo é um receptor, tá certo? Ele tá coladinho lá na minha célula, na membrana. Tá aqui, ó. O que acontece, pessoal? Alguns aí já podem estar entendendo o que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar. Se aquela molécula de fármaco que é virada para a esquerda chegar naquele receptor, ela se encaixa. Certo? Ela vai conseguir se encaixar perfeitamente, mas ela vai conseguir se encaixar perfeitamente e ela vai gerar um efeito farmacológico. Só que aí é que está o negócio. Se a molécula que é virada para a direita tentar se encaixar, ela não vai conseguir.
certo? Não vai conseguir. Pessoal, aí tem e ela não vira não, tá certo? Aí tem um ponto. Vocês concordam comigo que somente 50% daquele fármaco vai se ligar no receptor e vai gerar um efeito farmacológico? Porque o outro 50% está virado para o lado errado, a molécula, e ela não vai conseguir se encaixar com o receptor. Até aí, ok? Mas isso só acontece em algumas moléculas, tá? É um caso especial. Somente 50% daquele fármaco vai se ligar ao receptor e vai gerar um efeito farmacológico. Só que até aí, tudo bem. O que a indústria farmacêutica, por exemplo, ela pode fazer? Ela dobra a quantidade daquele fármaco, porque quando ela dobra, aí beleza, os 50% vão, sei lá, vão gerar um efeito que eu espero. Só que quando é que isso pode gerar um problema? Esse receptor aqui, ele é responsável por diminuir a pressão arterial. É um receptor que, quando o ligante se encaixa nele, a pressão do corpo diminui. Então, eu uso esse fármaco para diminuir a pressão. Ele é um fármaco anti-hipertensivo. Por quê? Porque ele se encaixa nesse receptor e a pressão diminui. 50% dele que está virado para esse lado. Só que aí, se os outros 50%, que são esses aqui, que estão virados para a direita, a molécula está virada para a direita, não se ligarem em receptor nenhum, beleza. Aqueles 50% que não se ligaram ao receptor da hipertensão vão ser jogados para fora do corpo, não vão exercer finalidade nenhuma e vão ser excretados. Ótimo. Eu só tive aí uma perda financeira, que eu tive que pagar o dobro do medicamento, né? Teoricamente, para 50% fazer o efeito. Mas aí é que está um ponto que pode acontecer. Lá, noutra parte, noutra região do corpo, totalmente diferente de um receptor de hipertensão, tem esse daqui. Esse daqui, que é um outro receptor totalmente diferente, ele está ligado ao vômito. Quando esse receptor é ativado, ele induz a pessoa a vomitar. E aí, ó, aqueles 50% que não se ligaram ao receptor que ele deveria, se ligam aqui, em outro, sem querer, não era esperado, teoricamente. O que vai acontecer com essa pessoa que toma esse medicamento? Ela vai ter pressão diminuída e indução ao vômito. Isso é uma das formas de você ter um efeito colateral, de você ter uma reação adversa. Certo? Pode ser por esse mecanismo. Qual é uma outra forma de ter um efeito adverso? Eu posso ter dois receptores diferentes, eu vou quebrar esse copo, dois receptores diferentes, mas que o mesmo fármaco consegue se ligar aos dois. Isso pode acontecer. Aí o que acontece? Eu vou ter o efeito farmacológico nesse e o efeito adverso nesse. Pode acontecer também. É uma possibilidade. Então, é assim, pessoal, que os efeitos acontecem, tá? Deu para entender? Sim ou não? E aí, pessoal, como é que a indústria farmacêutica faz para, por exemplo, diminuir os efeitos adversos? Diminuir a possibilidade de efeitos adversos. Já existem técnicas, por exemplo, que nesses casos, que são exceções, nesses casos, em que eu tenho duas moléculas quirais, que são esse caso aqui do um contrário ao outro, já existem técnicas de fabricação
que a gente consegue separar esse lado aqui, que é o que está causando o problema, e deixar no medicamento só esse, ele purificado. Só que, por ser uma técnica moderna, isso deixa o medicamento mais caro. Tá certo? Exemplos, professor. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de um medicamento utilizado para mal de Parkinson? Ou é mal de Parkinson? Acho que é. Chamado levodopa. Alguns de vocês podem já ter ouvido falar. Levodopa. BD Levodopa. Prolopa, né? Hã? É o BD Prolopa, né? Não. É o... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome comercial, mas é outro nome. A levodopa, pessoal, é o Prolopa? Eu acho que eu estou confundindo. Peraí. É, professor. É o eu acho que levodopa é. mais o etinil. Pronto, exatamente. É esse mesmo. A levodopa, ela é somente a molécula que é virada para a esquerda. Levo vem de esquerda. Por quê? Porque foi tirada a molécula que era para a direita. Por quê? Porque ela causa efeitos colaterais. Então, a levodopa é um caso, é um exemplo. Tá certo? Então, assim, pessoal, a ligação desses fármacos, eles podem fazer com que a gente tenha os efeitos farmacológicos ou os efeitos adversos. Agora me digam uma coisa, se a farmacologia não é linda, se é linda ou não é. É demais, entendeu? Tudo tem uma explicação. Apesar de muita coisa, nas explicações que nós temos na farmacologia, ainda não são explicadas, tá? A Isabel está dizendo, as vacinas do posto de saúde têm efeito colateral e as vacinas da clínica têm efeito diminuído. Nada disso. Não espalha essa história por aí, não, senão vai dar um problema do tamanho do mundo. Não é isso, tá certo? Por que não é isso? Porque é muito relativo. Primeiro, que efeitos colaterais ou efeitos adversos, eles não são simplesmente pelo efeito do fármaco. Isso depende também do organismo da pessoa. Tem gente que toma vacina, não sente problema nenhum. Tem gente que tem febre. Vai depender. O organismo da pessoa também influencia, tá certo? Então, não é uma regra. Isso não é uma regra. E aí, vamos lá, pessoal. Depende de outros fatores, pronto. Então, o Afonso aí respondeu a mesma coisa que eu tinha dito. E aí, pessoal, vamos lá. Para a gente finalizar, tá? Tá mais perto do que longe. Quando a gente está falando do mecanismo de ação dos fármacos, eu posso ter aqueles que são mediados por receptores, a gente já explicou, e eu posso ter aqueles que não são mediados por receptores. Fármacos que, para exercerem a ação farmacológica, não precisam se ligar a receptor nenhum. Como assim, professor? Exemplos. Os antiácidos, por exemplo, eles não se ligam a receptores para eu diminuir a azia. Como é que eles funcionam? Através de uma reação química. Eu tenho uma base, ou um sal básico, que encontra o ácido do estômago, reage na mesma hora os dois, diminui a acidez e gera sal e gás carbônico. Por isso que a gente, quando toma antiácido, a gente arrota. Porque a reação química que foi produzida no estômago produz gás carbônico, que vai ser liberado, obviamente. Ele não precisa se ligar a receptor nenhum. O antiácido, ele age só por reação química entre o ácido do estômago e o sal. Da mesma forma, o manitol. O manitol é um fármaco que a gente toma para fazer uma limpeza no intestino. Ele faz o óleo mineral, da mesma forma. O óleo mineral, quando a gente toma, ele nem é absorvido. Ele vai fazer só o quê? Aumentar ali a fluidez do intestino para poder liberar as fezes. Isso não precisa se ligar a receptor nenhum para ter essa ação farmacológica. Mas a maioria é ligado a receptores, e aí a gente já falou sobre isso, né? Que são aqueles fármacos que se ligam nessas macromoléculas, e aí, pessoal, a concentração do fármaco necessária para formar o complexo fármaco-receptor, tá? Ele
varia de fármaco para fármaco para produzir um efeito determinado. Existem alguns fármacos que eles têm mais afinidade pelo receptor, e existem outros fármacos que têm menos afinidade. Os que têm menos afinidade, eu vou precisar tomar mais, para poder ele ser forçado a se ligar. Os que já têm muita afinidade, o pouquinho que eu tomo, ele já se liga nos receptores tudinho, porque ele já tem alta afinidade. Isso pode acontecer, e é um dos fatores que algumas vezes a gente precisa tomar um fármaco, um medicamento que é de 1 miligrama, enquanto outros medicamentos são 500 miligramas, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente está falando em relação a isso, para a gente partir aqui para a nossa, né, fase final, é que... Opa, peraí. Tem um negócio de test here aqui que eu nem joguei fora. Pronto, tá. A ação dos fármacos que são mediadas por receptores, eu preciso saber qual é a dose do fármaco que eu vou tomar para que ele produza um efeito. Esses estudos aí a gente já conhece, daí vem a posologia. Eu preciso saber qual é o número de receptores necessários ativados ou ligados para produzir um efeito farmacológico. Isso também influencia. Em relação ao fármaco, eu preciso saber qual é a afinidade do fármaco pelo receptor, para eu saber se ele é alta afinidade ou se ele tem baixa afinidade, e daí eu estimular qual é a dose do fármaco que eu vou fornecer para aquela pessoa. E eu preciso saber sobre a potência do fármaco, a capacidade que ele tem de, ao se ligar, ativar ou inativar um determinado receptor, para que a célula mude a sua funcionalidade, certo? E aí, sabendo disso, eu vou determinar a dose que eu vou tomar versus o efeito terapêutico. Quanto maior a afinidade do fármaco pelo receptor, menos dose eu preciso ter para que o efeito seja ok. Quanto maior o número de receptores estejam disponíveis, melhor, porque os fármacos vão tudo se ligar num monte de receptor. Então, isso vai dar um efeito aí terapêutico versus a dose que eu vou precisar tomar. No final também, esses fármacos, eles vão mediar as ações farmacológicas. É daí que eu tenho, tá? É daí que eu tenho umas palavrinhas que vocês vão ouvir muito falar delas. Que palavrinhas são essas? O fármaco, ele é agonista ou ele é antagonista? O agonista é o que se liga no receptor e ativa, e o antagonista é o que se liga no receptor e inativa. Aprendam esses nomes. Agonista ativa o receptor. Antagonista inativa o receptor. Certo? E aí, pessoal, sabendo disso, eu vou ter a seletividade da ação do fármaco, que, como nós já falamos, vai depender do tamanho, do formato, se ele é um fármaco de carga elétrica positiva ou negativa, para entrar na célula ou não, tá? O antagonista, Pamela, ele inativa aquele receptor, fazendo com que a célula diminua o seu efeito. Basta você entender pela palavra. Quando eu tenho uma pessoa que ela tem pensamentos antagônicos ao meu, significa que ela tem pensamentos contrários. O meu pensamento não bate com ela. Por exemplo, Carol Conká é antagônica do Brasil. O pensamento dela não bate com o de ninguém. Então, antagonismo é o contrário. Então, eu não quero, tá? Não quero que aquele receptor seja ativado. Eu quero inativar. Então, eu vou num antagonista. Isso, pronto. A Adriana aí decorou baseado na novela. Quem é o protagonista? É o que ativa a novela. Gil do Vigor e Sara. Quem é o antagonista? É o ruim. É o que destrói tudo, é o que não faz nada. É o antagonista. Certo? Então, bora nós. E aí, a gente viu, nos slides anteriores, que para que eu tenha o efeito farmacológico,
Felipe também é cultura. Já votei aí na Carol com K, tá? Não é para votar no Arthur, é para votar na Carol, que é para ela sair com 102%, certo? Depois a gente tira o Arthur, tá certo? É para votar na Carol. O Gil, eu nem comento. O tchac-tchac eu trouxe para minha vida, tá? Então, a gente já viu, tá fazendo isso agora, Dom Monique perdeu 2 pontos, porque era para estar prestando atenção era em mim, tá? Não era para estar fazendo isso agora, só depois da aula. E aí, pessoal, o efeito farmacológico, ele acontece quando eu tenho o fármaco e o receptor formando um complexo, tá? Quando eu formo o complexo, ele vai gerar um efeito, tá? A Adriana está por fora do BBB. Você está out, né? Você está out. E aí, gente, ficando para a próxima aula, já aí como é que chama? O link para a nossa próxima aula, tá? A gente vai falar sobre o princípio farmacodinâmico. O princípio farmacodinâmico significa, aí vem a química. Lá na química, a gente estudou as forças de interação entre as moléculas. Quando eu tenho uma ligação covalente, ou seja, as moléculas estão se ligando, presta atenção que isso aqui é importante, tá? Quando as moléculas estão se ligando de forma covalente, significa que elas estão se ligando com a força de ligação mais potente que existe, que ela não quebra. Depois que uma molécula se liga com a outra por uma ligação que a gente chama de covalente, forte demais, ela não se solta mais. Ou seja, é uma ligação entre o fármaco e o receptor irreversível. Depois que o fármaco se liga no receptor, ele não se solta mais, tá? E aí, professor, como é que esse receptor, então, vai passar o resto da vida dele ligado no fármaco? Não, tá? Porque o receptor, depois ele é destruído, tá bom? E aí, depois que ele é destruído, ele vai ser excretado junto com o fármaco. Mas quando o fármaco, ele se liga ao receptor por uma ligação chamada de covalente, a gente vai ter um efeito super potente, porque o fármaco não se solta mais. É irreversível. Agora, se o fármaco tiver uma interação com o receptor por forças mais fracas, como, por exemplo, forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, ligações iônicas ou ligações hidrofóbicas, o fármaco se liga no receptor, depois ele se solta. Ele pode até se ligar de novo depois, mas depois ele se solta, porque a ligação ela é reversível, tá certo? Isso pode acontecer. O Anderson está pedindo para explicar o slide anterior. Anderson, o efeito farmacológico ele existe quando o fármaco se liga ao receptor. Fármaco mais receptor formam um complexo, que eles estão ligados, e aí eu tenho o efeito farmacológico. Certo? E essas ligações... Ó, essas ligações, um minutinho. Essas ligações podem ser dessas formas. Através de uma ligação covalente, que é muito forte e não se solta mais, ou forças químicas mais fracas, como essas aqui, que por serem mais fracas, pode ser que o fármaco se solte. E aí eu tenho uma ligação do tipo reversível. Quem ligou o microfone, fala que eu te escuto. Foi, professor. Eu fiquei com dúvida. No caso, Diga. quando ele se solta do receptor, o fármaco, ele é destruído sozinho? Não. Quando o fármaco se solta do receptor, o que pode acontecer com ele? Ele pode se ligar de novo a outro receptor, pode acontecer, ou ele pode ser metabolizado, perde a função e é excretado. Certo? Entendido? Existem essas duas possibilidades. Ele volta para a circulação e se liga no outro receptor, ativando o outro receptor de novo, ou ele vai ser excretado e eliminado.
Mas vai causar algum efeito colateral? Depende naquelas situações que eu expliquei anteriormente. Se ele, por exemplo, conseguir ativar um outro tipo de receptor que gere um efeito colateral, pode acontecer. Ele pode se soltar do receptor farmacológico, que é o que a gente quer, e quando ele se solta, ele se liga em outro que gera um efeito colateral. Pode acontecer, tá certo? Quando não gera efeito colateral, ele só é excretado. Sim. Dom Monique, conforme diminui a concentração do complexo, a constante de dissociação aumenta, uma resposta será maior. Agora, se aumentar a concentração do complexo receptor, é o contrário, tá, Dom Monique? Quanto mais fármaco receptor tiver formado, quanto mais complexos fármaco-receptores estiverem formados, maior o efeito. Quando eles vão começando a se soltar, a se dissociar, e os fármacos vão se soltando dos receptores e os receptores vão ficando vazios, o efeito vai diminuindo, tá certo? Quanto mais complexo tiver formado, mais efeito farmacológico. Quanto menos complexos estiverem formados, menor o efeito, tá? E aí, aqui fica para vocês como tarefinha de casa. Também pode associar a janela terapêutica a isso, completamente, Afonso. Quanto mais fármacos se ligam, pode ser que a janela terapêutica seja mais curta, certo? Tá relacionado completamente. Vocês entenderam a questão. E aí, pessoal, vai ficar para a tarefinha de casa, para vocês darem uma lida sobre agonistas e antagonistas, certo? O que é agonista e o que é antagonista. Lembrando que agonistas, a gente pode ter o agonista total e o agonista parcial. E aí, próxima aula, eu vou perguntar. Certo? Então, antagonista, a gente já sabe. É aquele que inibe o receptor. Ele bloqueia o receptor. O efeito farmacológico, ele acontece porque o receptor foi inibido. Agora, qual é a diferença de um agonista total e um agonista parcial? Aí eu vou querer saber. Tudo bem? E aí eu recomendo para vocês, terminando a aula, um site bem bacana. É em inglês, mas hoje em dia, a gente clicando com o botão direito do mouse e botando em traduzir para o português, para quem não sabe inglês, ele traduz perfeitamente. É um site só sobre farmacologia, super legal, tá? Que mostra as interações, mostra os receptores, mostra os fármacos, mostram os alvos moleculares, tá? Tem um monte de coisa legal que esse site ele gera. Professor, bota no chat. Peraí. Aí no chat, eu vou botar lá no Moodle também. Beleza? Vou botar no Moodle para vocês também, junto com a aula de hoje, que eu já vou postar. Tudo bem, pessoal? E aí o Afonso pergunta, e o congresso? E eu pergunto, que congresso? O congresso de farmácia? Congresso de farmacologia? Qual congresso, criatura, de farmacologia, que eu não estou sabendo? Tem uns 300 mil. Congresso brasileiro de farmacologia? Perdi, voei aí no negócio. Ah, Vivi, eu também tô morrendo de saudade de uma aula presencial, porque aí a gente consegue, eu levo vocês lá para frente, um pega na mão do outro, eu digo, você é o aminoácido tal, você é o aminoácido tal, agora se liga naquele outro ali, aminoácido, que tu vai se ligar, entendeu? Aí a gente faz uma proteína lá na frente, aí eu digo que o Afonso é o ligante, o Afonso puxa os cabelos da, sei lá de quem, que aí é porque é agonista, o antagonista vem para salvar a Jaqueline, a gente faz umas aulas legais, certo? Ah, sim, o Combracif. Ah, é o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. É o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas que eu vou ser palestrante lá. Né? Então, a palestra já está gravada. Ele vai acontecer
a partir do dia 1º de março, se eu não me engano. Quem tiver interesse, tá? Não necessariamente é para farmacêuticos, podem se inscrever aí outros profissionais da saúde, tá certo? Vai ter muita palestra legal, já saiu, os temas já saíram. Quem quiser se inscrever, é só ir lá no Instagram, aqui, ó, @combracif, tá? Só chegar lá e dar uma olhada nesse Instagram. Inclusive, vão lá, tem uma foto minha lá como palestrante. Vocês vão lá nos comentários da foto e bota: melhor professor, amo, essa palestra vai ser a melhor, demais, tá? Para fazer o filme do professor aqui, que quando eu tiver no Faustão, que não vai ser mais Faustão, porque ele vai sair no fim do ano, eu vou para o arquivo confidencial e eu mando beijo para todos vocês. Gente, obrigado pela aula de hoje, tá? Foi ótima. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Se ainda ficou dúvida, vai lá no e-mail, me manda direct, que essa semana passada eu estava mais ou menos longe do Instagram, mas agora eu vou voltar, tá certo? Já fiz a chamada. Um abraço para todos. Vamos agora votar na Carol e até semana que vem. Então, beijão, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Boa semana para vocês e boa noite.